seja bem-vinda para mais uma viagem do Trem de Histórias. Esse transporte lúdico carregado de contos, lendas, fábulas, parábolas, de todos os lugares e de todos os tempos. É uma grande honra ter a sua companhia. E esse trem já realizou dezenas de viagens, dezenas de histórias. E eu quero muito que você continue viajando comigo nas centenas de histórias que ainda virão. E é muito simples, basta você se inscrever aqui embaixo. Assim, se você se inscrever, vai, ó, aparece um sininho, você aciona o sininho e pronto. Fique sossegado ou sossegada, porque semanalmente você vai receber pelo YouTube o quê? O aviso que esse trem está partindo com uma nova história para você. Para a gente rir, se divertir, refletir e, claro, viajar. Antes da nossa história chegar propriamente dito, a nossa viagem já começou. Antes da história sai uma frase, um conteúdo, pode ser uma letra de música, poesia, um ditado, um provérbio, uma frase. Mas antes dessa frase, sabe o que eu vou fazer? Gente, eu tô aqui. Essa é a estação do Trem de História no interior de Minas Gerais. E hoje tá um frio danado, tá batendo um ventinho aqui na minha careca. E sabe o que eu vou fazer? Eu tinha deixado ela aqui, vou pegar agora, ó. Ó, é a minha touca. Ninguém merece. Se você é passageiro e é desprovido de telhado, que nem eu, você está entendendo o que eu estou dizendo. Se você ainda não é careca, quando você ficar, você vai entender. Ninguém merece o friozinho que vem aqui, ó. Tá certo? Então, voltando à nossa viagem, antes da história chega uma frase de dentro do ovo da árvore do Trem de Histórias. Ficou confuso? É isso mesmo. Do ovo da árvore do Trem de Histórias. Aqui está o ovo, ali está a árvore, aqui está toda a estação do Trem de Histórias. E qual será a frase de hoje? Tchan, 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 tchan. É um provérbio popular. Eu já ouvi muitas vezes. Será que você já ouviu? Contra esperteza, esperteza e meia. Contra esperteza, esperteza e meia. Eu já ouvi muito isso, já presenciei muito isso, em situações em que a pessoa se sente muito esperta, aí ela se depara com uma outra pessoa mais esperta e se estrepa, né? Será que tem a ver com a história? Eu acho que sim. Bom, a nossa viagem de hoje, o título da nossa história é A História que Nunca Termina. Havia um rei que adorava ouvir histórias, tanto que ele contratou um contador de histórias oficial. E nesse reino, o contador de histórias oficial era um homem que morava no campo e contava histórias lindamente. Ele foi contratado pelo rei. E o rei era jovem e esse homem também. Só que o tempo vai passando, o rei vai envelhecendo, o contador também, e o rei ouvia histórias todas as noites, antes de dormir. Só que o rei foi enjoando daquele contador, não estava mais achando graça nas narrativas dele, no jeito dele contar, ele não estava gostando. Até que um dia ele tomou uma decisão que todo mundo ficou surpreso. Ele demitiu aquele contador de histórias, mandou ele de volta para o campo. Acho que ele acordou com a avó atrás do toco. Ele acordou muito nervoso. Ele, quando tinha esses ataques, ele era muito intempestivo. E além dele mandar embora, ele baixou um decreto. Um decreto ou um convite, um chamamento. Para quê? Convocando todos os contadores do mundo para que fosse contar a história para ele. E aquele que contasse a história mais longa ganharia 1000 moedas de ouro e a mão da sua filha em casamento. Várias pessoas se candidataram. Só que tinha um porém nesse chamamento, né? Nessa convocação. Aquele contador que terminasse antes do rei dizer basta, levaria 50 chibatadas. Mesmo assim, vários contadores se inscreveram. O primeiro começou a história pela manhã. No início da tarde ele parou. Ele não conseguiu, ele cansou. E ele levou as chibatadas prometidas. Com o segundo já foi um pouco maior, foi um dia, mas também não aguentou e acabou levando as chibatadas. No terceiro também. No quarto, ele conseguiu, passou a manhã inteira contando, a tarde, a noite, a madrugada inteira, a metade do outro dia, até que ele cansou e ganhou as chibatadas. Um morador do campo, que morava próximo àquele contador, na verdade era o seu neto,
era excelente contador de história e muito conhecido também pela sua esperteza. Ele teve uma ideia e juntou o seu talento de contador e foi até o rei. Também entrou na fila dos contadores e quando chegou a vez dele, todos os contadores terminaram antes da hora, levaram a chibatada. E quando esse contador, esse jovem contador do campo chegou, ele começou a sua história. Ele disse assim: Majestade, essa história se passa numa fazenda, numa grande fazenda que tinha um celeiro de 1 metro quadrado e 10 metros de altura. O fazendeiro plantou trigo, muitos trigos, e a safra foi maravilhosa. E ele conseguiu encher esse celeiro de trigo. Quando faltava apenas meio metro para cobrir tudo, um gafanhoto entrou por um buraquinho que tinha no telhado. Um buraquinho de nada, majestade, mas cabia um gafanhoto. Esse gafanhoto entrou devagarinho, pegou um grão de trigo e foi embora. Veio outro gafanhoto, entrou devagarinho, pegou um grão de trigo e foi embora. Veio outro gafanhoto, entrou devagarinho, pegou um grão de trigo e foi embora. E assim ele ficou falando a manhã inteira, a tarde inteira. No início da noite o rei falou: mas não vai sair dessa parte? Calma, majestade. Estou apenas na primeira metade da história. Vossa Majestade precisa respeitar os contadores de história. Por favor, majestade, fique calmo. E continuou. Aí veio outro gafanhoto devagarinho, pegou um grão de trigo e foi embora. Veio outro gafanhoto devagarinho, pegou um grão de trigo e foi embora. Veio outro gafanhoto devagarinho, pegou um grão de trigo e foi embora. Assim ele ficou 2 dias e meio falando, e o rei impaciente, até que o rei gritou: basta! Basta! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Respirou fundo. Você venceu, meu jovem. E o jovem venceu. Ganhou as 1.000 moedas de ouro, a mão da princesa em casamento, e o jovem exigiu também que o rei chamasse o seu avô de volta para continuar sendo o contador oficial daquele palácio. O rei, na verdade, já estava morrendo de saudade dele. E respeitou, e ficou ouvindo as histórias do seu antigo contador. E o jovem contador ficou muito feliz. Casou com a princesa, ficou rico, e o que você quer mais? Gostou? Essa história, versões diferentes tem dessa história em vários livros, em vários países. Nesse livro aqui, ó, A Volta ao Mundo em 52 Histórias, essa história está aqui na parte que se refere à Inglaterra, que fala realmente de trigo e de gafanhoto. Nessa versão aqui da Rosane Pamplona, esse livro aqui é da Companhia das Letrinhas, esse aqui é da Brink Book, Outras Novas Velhas Histórias, da Rosane Pamplona, ela já fala de milho. Tem a versão japonesa que fala que ao invés de gafanhotos são ratos. A versão italiana não é nem gafanhoto, nem rato. Na versão italiana são ovelhas. Então quem conta um conto aumenta um ponto. Eu peguei um pouco dessa história, misturei e fiz a versão minha do trem de histórias. E o trem está indo embora. E eu sempre vou embora com o quê? Com a música do Rubinho do Vale, com um refrão maravilhoso. Como é que é? Você já sabe. Então vamos cantar junto comigo. Eu canto aqui, você canta aí. E vamos embora, gente, ao apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira. Pra quê? Pra que nossa memória não se acabe em poeira. Um grande beijo e até a próxima viagem. Ou até a próxima história. Tchau!